Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 15 ao versículo de número 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração pela operosidade do teu Espírito Santo e instrumentalidade deste servo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava para ser entregue por libação como uma oferta viva, sacrifício ao Senhor. Ele estava no corredor esperando o momento de sua morte, de sua partida. E Paulo, ele havia sido preso em Jerusalém, Cesareia, preso em Filipos, em Roma, enfim. O apóstolo Paulo, ele foi um servo de Deus. Serviu a Cristo durante toda a sua trajetória, logo após a sua conversão, em Atos, no capítulo 9. E Paulo fez as suas 3 viagens missionárias, pregando o Evangelho, com muitos colaboradores, por que não dizer poucos colaboradores? Poucas pessoas que, de fato, lhe apoiaram no trabalho missionário. Paulo plantou igrejas. Paulo saía para anunciar a palavra de Deus. Mas a trajetória de Paulo, ela não foi fácil. E não é fácil a vida da igreja. Não é fácil a vida daqueles que assumem liderança na igreja. Não é fácil aqueles que se tornam presidente da UMP, da UCP. Talvez da UCP seja mais fácil, né? De crianças, né?
ou da UPH, ou da SAF, das senhoras da nossa igreja. Não é fácil. O trabalho do Senhor nunca foi fácil. E Paulo aqui, meus amados irmãos, ele, quando escreve a sua carta a Timóteo, ele cita alguns nomes. Eu quero citar até outro nome aqui. Ele cita o nome de Fígelo e Hermógenes. Esses foram aqueles que abandonaram Paulo. Paulo foi abandonado por aqueles. Foi deixado. No capítulo 4, no versículo 14, Paulo diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E ele orienta Timóteo: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, disse Paulo. A obra do Senhor não é fácil, meus irmãos. O trabalho da igreja nunca foi fácil. Nós lembramos de Neemias. Neemias, ele quando chega em Jerusalém, em Sião, Neemias, ele sonda, faz uma espécie de uma radiografia da cidade, dos muros queimados, derribados. E ele ainda não tinha comentado com ninguém, nem com os magistrados, nem com os oficiais, nem com os sacerdotes, aquilo que Deus havia posto no seu coração fazer. Ele que tinha percorrido mais de 800 quilômetros da Pérsia, de Suzã até Sião, até Jerusalém. E nós sabemos que Neemias, ele começa a construção, ele convoca o povo, ele começa a construção, mas ele vai enfrentar também os opositores, aqueles que vão debochar do trabalho. Porque quando você olha, por exemplo, para Tobias, Sambalate e Gésem, os maiores opositores da obra de Deus, no período de Neemias, da reconstrução dos muros de Jerusalém, que durou 52 anos. Percebi que ninguém franziu assim e começou a pensar. Foram 52 dias. 52 dias de trabalho, de construção, de mão na massa, de espada do lado, porque havia perigo de ataques dos inimigos. Foram perguntar ao pregador Moody qual era o maior problema da obra, e Moody respondeu: o maior problema da obra são os seus obreiros. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo deu a sua alma na obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele, assim como Neemias, ele se juntou a pessoas
pessoas que ele confiou, pessoas que ele poderia confiar. Porque é muito complexo você trabalhar e construir e investir e se envolver quando você percebe o que Paulo percebeu em Alexandre, o latoeiro, percebeu em Fígelo e Hermógenes. Pessoas que não tinham comprometimento com a obra. Pessoas que abandonaram Paulo. Queridos, se foi uma das coisas que no período do período apostólico foi mais destacado em termos até de doutrina, de ensino para a igreja, foi a unidade da igreja. Foi o trabalho em equipe. Paulo sabia o que era um trabalho em equipe. Mas Paulo foi traído, foi abandonado por essas pessoas. Talvez na nossa história, no trabalho do Senhor, nós já em algum momento fomos deixados por pessoas. Fomos abandonados por pessoas. Pessoas que não tinham a mesma visão missionária. Pessoas que não tinham o mesmo comprometimento missionário para ganhar as almas para Cristo. Eu peço que você possa seguir comigo. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Colossenses, no capítulo 4. Paulo era uma pessoa de equipe. Paulo tinha pessoas confiáveis. Aliás, o próprio pastor Timóteo, aquele jovem pastor, era confiável. Era uma pessoa temente a Deus. Era uma pessoa comprometida com a obra de Deus. E aqui, a partir do versículo 7, observe. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia
e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a, e igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo tinha uma equipe. O que nós precisamos hoje na igreja é de pessoas comprometidas com o trabalho do Senhor. Nós não precisamos de pessoas perfeitas, porque não existe. Todos nós somos imperfeitos, podemos errar até em alguma palavra. Mas pessoas contritas, pessoas que têm o seu coração compungido, pessoas sinceras diante de Deus para o trabalho do Senhor, pessoas que estão vislumbrando a obra missionária, os avanços da obra missionária. Nós precisamos de pessoas que se integrem à equipe dos trabalhos do Senhor. Muitas vezes há muitos espectadores, telespectadores, que assistem de longe, de braços cruzados, e julgando se está bom ou se está ruim, se está agradável, se está bem feito ou não. Queridos irmãos, eu quero lhe transportar para aquele momento de quando Davi, começou a perseguição, aquela saga de Saul contra Davi. Davi foi para Gate, depois foi para Nobe, depois foi homiciar-se ou esconder-se entre os ifeus. Mas vocês lembram do apoio que Davi recebeu de Jonatas? Naquela amizade, como aquilo potencializou aquele que seria o rei de Israel. Então, queridos irmãos, como é bom a gente perceber apoio. Se é na UPA, o trabalho funcionando a pleno vapor, com o apoio de cada adolescente. Se é na SAF, o trabalho funcionando a plenos pulmões. Os irmãos comprometidos, alegria na UPH. Como nós precisamos de mais interação, de mais consagração, de mais intimidade com Deus, de mais envolvimento com Deus na sua obra. Certa vez um irmão de idade, maduro, chegou para mim: sabe o que é bom para a igreja? Quando a igreja se envolve com o trabalho. Porque quando a igreja se envolve com o trabalho, nós não temos tempo para ficar dizendo ou julgando. Nós temos tempo para servir a Cristo. Então, via de regra, quem está na linha de frente necessita de apoio. Quem sabe um dia Deus vai lhe colocar na linha de frente. Deus vai levantar você um diácono, um presbítero e um pastor, quem sabe, da obra do Senhor, e irá usar a sua vida como instrumento vivo para a conversão, para o seu trabalho, na sua obra.
Então, queridos, vamos nos unir mais no trabalho do Senhor. Vamos dedicar mais a nossa vida para servir a Deus. Vamos animar a nossa liderança. Vamos apoiar aqueles que estão na linha de frente. Vamos orar por eles. Vamos clamar a Deus para que Deus coloque a mão deles sobre aqueles que estão na linha de frente. Pelos professores da escola dominical, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos pastores, enfim. Somos irmãos convocados a participar desta equipe. É uma equipe forte. Eu quero trazer a sua memória e eu quero concluir com essa história. Nós temos e cremos em um Deus que subsiste em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele sempre é uma só pessoa, sempre trabalhou, sempre desenvolveu, sempre construiu. E nós podemos ver em João 17, na oração sacerdotal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquele trabalho duro. O trabalho de Deus não é fácil. Há uma orquestração maligna por trás. Satanás continua agindo para derrubar quem ele conseguir derrubar, ou no pecado, ou conseguir atingir o ânimo. Porque quando Satanás consegue atingir o nosso ânimo, nós somos abatidos. E que acontece? Resulta em paralisação, diminuição do rendimento no trabalho, na obra de Deus. Portanto, queridos irmãos, que nós dediquemos mais a nossa vida ao Senhor, no trabalho do Senhor, na unidade da igreja, no fortalecimento de sua liderança, para que não sejamos como Alexandre o Latoeiro, Fígelo, Hermógenes, mas sobretudo como Onesíforo. Onesíforo foi o lenitivo de Paulo, um sustento, um apoio, um ânimo, um renovo para a alma de Paulo. Às vezes nós precisamos de pessoas assim, pessoas que vai nos empurrar, vamos lá, que vai trazer aquela palavra de ânimo, e não de pessoas assim que ficam te olhando assim, ó. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como nós precisamos de pessoas que estejam à disposição do Senhor para o teu trabalho, Senhor. Como nós precisamos que o Senhor venha nos despertar, Senhor. Despertar para pregarmos o teu evangelho aos pecadores que estão perdidos. Porque nós muitas vezes, Pai, nos envolvemos com tantas coisas. As oportunidades vêm sobre as nossas vidas. E nem sequer aproveitamos as oportunidades para falar de Cristo para aqueles que estão perdidos nas trevas. Ó Deus, prepara o nosso coração, dia após dia,
Fortalece a tua igreja, fortalece o teu corpo, assim como o Senhor abençoou, ó Deus, e o crescimento da igreja, em muitos momentos da história da igreja, ele se deu de uma maneira maravilhosa, de uma maneira impactante, através do esforço, do trabalho missionário, através da tua igreja envolvida, focada no teu trabalho, onde homens e mulheres comprometidos com o Senhor, envolvidos no teu trabalho, dedicavam suas próprias vidas, ao ponto até mesmo, Senhor, de o desgaste ser tão grande, e até mesmo de sofrerem perseguições e serem mortos. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos auxilie, para que nós possamos continuar, Senhor, pregando a tua palavra, animados no teu trabalho. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção apostólica, meus irmãos. E agora, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e grandioso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a Igreja de Cristo, hoje aqui presente, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.